Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs. E isso engloba, claro, nossos jovens, adolescentes e crianças, né? Toda a igreja. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que estamos disponibilizando aos irmãos. Noite de sexta-feira, aonde nós oramos, glorificamos, bendizemos o nome do nosso Deus. E agora estaremos todos ouvindo a palavra do Senhor, fazendo uma breve meditação no que o Senhor tem a nos dizer, e eu gostaria de pedir a sua total atenção nesse momento, que você possa estar com o teu coração voltado para esse momento onde Deus ele vai falar aos nossos corações. Mas vamos orar primeiramente. Senhor, em nome de Jesus, na tua presença estamos, queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor já tem nos feito, pelo decorrer desse culto, onde nós oramos, glorificamos e bendizemos o teu nome. Agora que estaremos, Senhor, ouvindo a tua voz, que possa unicamente o Senhor falar aos nossos corações e que não possamos aqui tratar nada de nós mesmos, mas que apenas o teu Espírito possa nos conduzir neste momento. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Eu vou pedir que você abra sua Bíblia nesse momento no livro de Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E depois vamos ler outros versículos também de Mateus, mas Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Estamos diante de uma palavra exortativa da parte do Senhor Jesus, e como eu sempre falo, se importante não fosse, o Senhor não teria dito. Essa palavra ela vem de encontro aos nossos dias, né? Como toda a Bíblia, mas há momentos, as palavras elas vêm exatamente para determinadas situações em que nós vivemos. Estamos vivendo dias maus, dias difíceis, dias de muita confusão. E eu, quando estava estudando essa palavra, o Senhor ele me deu uma frase, e essa frase foi que condicionou essa palavra, foi essa frase que me levou a esse texto, foi essa frase que me levou a pesquisar a palavra. E o Senhor ele me disse assim, nesses dias de quarentena, né, sobre esses dias, a frase foi o seguinte: dentro da sua casa pode ter mais pessoas do que você imagina. Eu achei aquela frase um pouco forte quando aquilo veio ao meu coração, e eu percebi logo que o Senhor, o Espírito estava ministrando aquilo ao meu coração. Eu vou repetir a frase: dentro da sua casa, dentro da minha casa, pode ter mais pessoas do que você imagina. E eu fui estudar para saber o que o Senhor estava falando comigo. Então foi quando eu cheguei nesse texto, e aqui nesse texto Deus ele fala, Jesus Cristo ele fala sobre a relação entre o povo e os fariseus. Então eu queria dar um título a essa mensagem dizendo: livres do farisaísmo. Esse livro do farisaísmo ele vai nos condicionar aí a uma série de coisas. A primeira delas é que o Senhor ele fala para os seus discípulos assim: olha, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo o seguinte: em todo o contexto do que Moisés deixou, toda a lei mosaica, todo o rito mosaico, todas as orientações mosaicas, ali estão assentados escribas e fariseus. Então tudo o que ele vos disser, vocês fazem, mas não praticam as coisas que eles praticam, porque eles falam, mas não fazem. E essa palavra ela é muito forte para nós, queridos, como eu disse para os irmãos. Essa palavra não é para o ímpio, essa palavra é para nós hoje, filhos de Deus, culto de oração, onde a nossa relação ela precisa ser mais íntima com o Senhor. E quando o Senhor falou para mim, dentro da sua casa pode ter mais pessoas do que você imagina, eu parei para ver essa palavra e condicionei ela a uma experiência que Jesus teve com os discípulos. E quando ele falou isso aos discípulos, ele disse assim: olha, Jesus ele fala de 7 ais. O que é esses 7 ais? Ele fala: ai dos escribas e fariseus. E quando eu li isso, eu falei: Senhor, é exatamente isso que o Senhor estava me falando. Porque observem comigo, queridos, que nós às vezes vamos ao nosso trabalho e nós começamos a condicionar o nosso eu em vários momentos da nossa vida. Nós vamos criando, às vezes, e aqui eu volto a dizer, não há nenhuma palavra acusatória, mas é uma palavra de uma reflexão para que a gente possa parar nesse momento e melhorar a nossa aliança com o Senhor. Às vezes nós criamos um eu próprio dentro do trabalho.
a maneira com que você se relaciona com o patrão, a maneira com que você fala com as pessoas que de alguma maneira exercem algum cargo de autoridade sobre a sua vida, às vezes é uma maneira totalmente diferente com que você trata a sua família em casa. Às vezes a maneira com que você trata as pessoas na sua igreja, às vezes lá você é de uma maneira tão religiosamente correta, mas quando acaba o culto e nós saímos, nós deixamos aquela religiosidade de lado e nos vestimos com outra personalidade. A maneira com que nós falamos com as pessoas na rua que às vezes não conhecemos, pessoas essas que precisam do amor de Deus, às vezes recebem pouca atenção. Então nós começamos a colocar várias roupas sobre nossas vidas, com vários graus de personalidade. E o Senhor, quando Ele ministrou isso ao meu coração, eu quero falar sobre os 7 ais que Jesus falou dos escribas e fariseus. O primeiro está aí no capítulo 23, no versículo 13, quando o Senhor ele vai falar o que eu queria chamar do eu pedra de tropeço. Quem sabe muitas pessoas, quem sabe eu, quem sabe você, estamos às vezes vestindo esse tipo de roupa, essa personalidade de pedra de tropeço. Por que isso? Porque o Senhor vai dizer assim no versículo 13: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais as portas do reino dos céus. Não vos entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Olha que coisa interessante, o Senhor está falando para que a gente não seja ali um eu pedra de tropeço para as pessoas. Jesus ele faz uma advertência à hipocrisia, porque as pessoas nem entram no reino e nem permite que aquelas pessoas que estavam ali entrassem também. Por quê? Por causa que havia impedimento, havia de alguma maneira as pessoas falando e fazendo coisas que impediam as pessoas de se aproximarem de Deus. O segundo ai que eu queria dizer aí está no versículo 14, quando o Senhor ele vai falar de alguma maneira aproveitatórias, onde as pessoas estavam se aproveitando da fé das pessoas mais sensíveis. Quando o Senhor ele vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Olha o que o Senhor está nos dizendo. Sob o pretexto de prolongadas orações, aqueles homens estavam lá e defraudando a casa da viúva. Nós sabemos que o Senhor ele sempre teve muito cuidado com isso. O Senhor ele sempre teve muito cuidado com a questão da dificuldade, da necessidade, do pobre, da viúva. Essa é uma palavra, inclusive, que o Senhor deu no livro de Atos. Olha, vocês podem fazer, mas tenham cuidado da viúva e dos necessitados e dos pobres. Mas hoje, muitas das vezes, essas questões elas passam ao longo das nossas várias atividades com que nós colocamos. E nós aqui não estamos pregando um assistencialismo, mas nós precisamos dizer que nós não podemos, de forma alguma, negligenciar como cristão a necessidade que está sobre nosso alcance. A terceira vez aí que o Senhor fala sobre um ai é no versículo 15, que eu quero chamar do eu confuso. É uma personalidade confusa que as pessoas fazem de tudo, para converter alguém. Olha o que o Senhor vai dizer aí, olha. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terem feito, fazem eles filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha que coisa, irmãos. O Senhor aqui ele está dizendo do eu confuso. O que é esse eu confuso, essa personalidade confusa? É aquela pessoa, como diz aí a palavra, que ela move céus e terra para ganhar uma alma para Jesus. Ela faz de tudo. Mas quando ele ganha esse prosélito, ou seja, esse novo convertido, quando ele ganha essa alma para Jesus, ele faz com que essa pessoa perca a sua salvação. Por quê? Porque a pessoa olha para ele e não vê ali um testemunho de verdade. A pessoa olha para aquele crente que levou ela para Jesus e não vê figurado ali a verdadeira palavra com que foi pregada para ela. Ué, cadê aquela pessoa que me evangelizou, que me falou do amor de Deus? Hoje está sempre envolvido em brigas, em confusões, está sempre envolvido em coisas difíceis nas igrejas. Então eu chamo esse eu de eu confuso.
As pessoas estão confundindo demais as coisas no reino de Deus. As coisas são muito simples. Jesus ele nos chamou para que nós pregássemos o evangelho a toda criatura e nós ajudássemos essas pessoas, caminhássemos junto com elas para que nós pudéssemos juntos irmos todas para o reino do nosso Pai. O versículo 16 ele vai falar sobre o eu condutor de cegos. Olha o que vai dizer aí. Ai de vós, condutores de cegos. Façam com que as pessoas façam coisas, prometam coisas e na verdade aquilo está sendo conduzido de maneira equivocada. Quantas vezes, querido, eu e você somos colocados diante de situações na nossa vida por pessoas que precisam de uma palavra orientadora e às vezes nós olhando para aquilo que nós acreditamos ser correto, nós falamos para elas e acabamos conduzindo elas por caminhos errados. Quantas pessoas estão conduzindo-se assim? E quando escutam uma palavra dessa, de alguma forma, ficam talvez até estressadas. Mas é a palavra que está nos dizendo, condutores cegos, conduzem pessoas de maneira equivocada. Mais uma vez aí vai falar do eu religioso. Olha quantas personalidades a gente vai criando pra gente. O eu religioso está no versículo 23, vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas e não omitir as outras ou aquelas. Olha o que o Senhor está nos dizendo aí, querido. Que nós precisamos tirar a roupa do eu religioso. É importante que nós sejamos pessoas que sejamos frequentes na igreja, que levantemos as nossas mãos, que sejamos ali, como diz o ditado, pau para toda obra, pessoas da qual as pessoas possam confiar, mas isso não pode ser ligado apenas a uma vida religiosa, isso não pode ser ligado apenas a questões humanas, isso tem que ir além, isso tem que estar ligado à misericórdia, isso tem que estar ligado ao juízo, à justiça de Deus, isso tem que estar ligado à fé, porque senão nós só vamos estar vestindo uma vida de uma capa religiosa. Por fim, eu quero falar ainda do eu com dupla personalidade. O versículo 27, ele vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas o interiormente estão cheios de ossos mortos e de imundícia. A palavra é muito forte. É o eu da dupla personalidade. O Senhor aqui está dizendo de pessoas que por fora elas são muito bonitas, são amáveis, são gentis, são pessoas da qual a gente olha e gosta de ter relação com ela, mas por dentro exalam o mal. São pessoas que não conseguem, nesse momento, olhar para dentro de si e falar: Senhor, o que está acontecendo com o meu interior? Porque as pessoas olham o meu exterior, olham o estereótipo, está tudo muito bonito, está tudo muito correto, está tudo muito formoso, mas dentro dela há uma vida descompassada, uma vida fora da aliança, uma vida sem compromisso com Deus. E o Senhor estava alertando aquele povo: ai de vós, que por fora são bonitos, mas por dentro estão cheirando mal. Um eu de dupla personalidade. E por último, eu quero falar o eu da hipocrisia. Fala uma coisa, mas faz outra. Ele está aí no versículo 29 para afindarmos, quando ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizei: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramarmos sangue dos profetas. Olha o que o Senhor está dizendo aí. Aqueles homens, eles faziam belos túmulos, faziam monumentos bonitos em volta da sepultura dos profetas e diziam no seu coração assim: se nós tivéssemos na época dos nossos pais, nós não nos associaríamos a ele para matar os profetas, porque os homens matavam os profetas com suas atitudes más. Haja exemplo de Isaías, que foi cerrado ao meio. Haja exemplo de tantos outros, como nós vimos aí na palavra do nosso Deus no Antigo Testamento. Mas o Senhor está falando: ai de vós, sabe por quê? Porque aquelas mesmas pessoas estariam levando Jesus
ao crucifixo, à crucificação. Mas e eu e você, meu irmão? E eu e você que temos que olhar essa palavra e dizer assim: Senhor, o que eu posso fazer para poder fazer com que o teu nome seja pregado e não que o Senhor seja novamente crucificado? Gálatas capítulo 2, no versículo 20, o Senhor ele vai nos deixar uma palavra muito interessante da parte de Paulo, que vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que o Senhor está nos dizendo aqui? Que a vida que agora nós vivemos, não vivemos mais para nós. Cristo vive em mim. Isso é uma palavra que tem que olhar, tem que sondar o nosso coração e ser uma verdade dentro dele. Cristo vive em mim. E a pergunta que eu quero te fazer nesse momento agora é, queridos, quantos eus tem na tua casa? E mais uma vez eu preciso falar, não vai aqui uma palavra de julgo, não vai aqui uma palavra acusatória, mas é uma palavra que vem ao nosso coração, que a gente precisa refletir. Quem é que vai sair da quarentena da sua casa? Qual é a pessoa que você vai permitir que abra a porta da sua casa para voltar à igreja? Será que quando você abrir a porta da sua casa, quando acabar esse período, qual eu que você vai deixar sair? Quais eus que você vai matar na oração? Você vai falar: Senhor, mata o meu eu confuso, mata o meu eu hipócrita, mata o meu eu que desvia as pessoas, mata o meu eu, Senhor, que agora estou aqui em quarentena, mas que preciso mudar algumas coisas na minha vida. Esse é um momento de reflexão, esse é um momento de você parar e olhar o que você pode fazer para você melhorar. Quando as portas se abrirem, quando a igreja voltar à funcionalidade física dela, quem vai chegar lá na igreja? Qual tipo de eu você vai entrar lá? Qual eu vai levantar a mão? Será que vai voltar as mesmas desculpas de sempre, de trocar Deus por qualquer coisa? Será que vai voltar aquela pessoa que fala mal da vida do pastor e da igreja? Será que vai voltar aquela pessoa que no momento de quarentena ela não consegue lidar com as suas crises mais profundas, mas quando chega em meio a uma multidão, quer julgar as pessoas, quer apontar o dedo? Qual eu que vai sair de quarentena? E eu quero dizer para você, querido, que todos esses eus que nós colocamos aqui hoje, eles estão debaixo de uma palavra de ai de vós. Ai de vós, nós precisamos matar o nosso eu humano, nós precisamos morrer para nós mesmos, nós precisamos nos voltar para o Senhor, nós precisamos falar para Deus que quando nós sairmos dessa quarentena, nós vamos sair crentes melhores, pessoas que dobram o seu joelho de verdade na igreja, pessoas que glorificam o Senhor de verdade, pessoas que não vão para a igreja para beber água porque estão sem sede, pessoas que não vão levantar a mão porque as outras pessoas estão levantando, pessoas que não vão olhar para o lado para olhar o erro das pessoas, pessoas que vão olhar a necessidade das pessoas e verem o que elas estão precisando para que elas sirvam a Deus melhor. Mais uma vez eu te digo, querido, não é nossa intenção aqui trazer acusação sobre o teu coração, mas eu preciso muito que nesse momento você pare e reflita nessa palavra. Quantos eus, com quantos eus você está lidando nessa quarentena? Com quantos eus você está entre as quatro paredes? Com quantos eus você se apresentou à sua família? Será que o teu eu do trabalho, a maneira com que você trata o teu patrão, hoje é a maneira com que você trata o teu filho, a tua esposa? Será que a maneira com que você fala com o seu pastor é a mesma reverência que você fala com as outras pessoas? Então eu quero dizer a você, meu querido, meu irmão, pense nesse momento, traga ao teu coração essa palavra, e essa palavra possa refletir dentro de você e possa fazer com que você cresça. Que você cresça, nós precisamos crescer, nós precisamos morrer. Irmão, se nós não morrermos para o mundo, se nós não morrermos para nós mesmos, e se nós não tivermos uma regeneração, uma vida nova em Cristo, nós estaremos nos enganando a nós mesmos. Então nós temos uma possibilidade, quando a quarentena acabar e nós voltarmos para a igreja, vamos apresentar pessoas melhores, vamos nos apresentar como crentes melhores, vamos apresentar-nos como pessoas que Deus possa olhar para nós e falar: achei o meu filho, é esse tipo de crente que eu quero me servindo, é esse tipo de entrega que eu quero. Fique com essa palavra, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.